Olá, eu sou o Thiago Azevedo e hoje eu vou comentar sobre críticas. Fiz uma postagem em rede social e na aba comunidade do YouTube sobre o fato de que a gente tende a dar muita atenção às críticas negativas. E aí eu coloquei um quadrinho, eu adoro quadrinho porque eles resumem bem, assim, coisas que a gente fala. Eles resumem, colocam humor, fica um negócio muito legal. É uma habilidade que eu não tenho, mas eu admiro muitos caras que têm. Os caras, as mulheres, todo mundo. E aí o quadrinho é o seguinte, o cara de cartola ali tá dando um prêmio pro menino e fala o seguinte: parabéns, você foi eleito com 99,999% dos votos como o melhor ser humano da atualidade. E aí chega um cara aleatório e fala: não, você é um lixo. E aí o menino que ganhou o prêmio fala: eu sabia. E entra em depressão súbita. E é muito doido porque é um exagero, mas reflete muito bem nossa tendência mesmo. Tendência a um viés negativo. A gente observar mais o que é negativo. Tem toda uma questão até evolutiva de por que o ser humano parece tender naturalmente a isso. E é interessante demais, mas eu comento em outra hora. Só que aí a Bruna comentou um negócio interessante. Ela disse: uma coisa que a minha psicóloga me disse e que eu tendo a usar é: se importe com a opinião das pessoas que você gosta, que são importantes para você. E realmente é útil pensar dessa forma. Porque a gente, muitas vezes, o problema que faz a gente sentir mal e avaliar alguma coisa é que é a forma como a gente pensa sobre aquilo. Ou a forma como a gente não pensa. Porque, pensa, você recebe uma crítica de alguém que você não conhece. Na internet, né? O pessoal é bem mais livre, né? Ou xinga mais, briga mais, enfim, critica mais. De qualquer jeito. Você recebe e você fica mal. Às vezes assim, é muito rápido, automático mesmo. Só que você parar pra pensar, o que essa crítica é objetivamente? Né? Você vai pensar, ela tem fundamento? Às vezes não tem nada a ver. Né? E mesmo que tiver ou que não tenha fundamento, por que importa a opinião dessa pessoa? O que importa? O que afeta na sua vida realmente? E tem várias outras questões relacionadas a isso. Por exemplo, a gente age numa ilusão muito grande que a gente sabe, é óbvio, que a gente não vai agradar todo mundo. A gente não vai agradar todo mundo, não tem como. Isso é óbvio. Só que a gente age como se fosse possível ou como se a gente tivesse que fazer isso. Então essas reavaliações, por exemplo, por que essa opinião é importante? Elas ajudam a trabalhar um pouco isso, né? Mudar esse nosso padrão, essa nossa tendência a pensar dessa forma, a reagir dessa forma. É normal a gente se sentir mal com crítica, porque o ser humano é naturalmente um animal social. As informações das outras pessoas e o que elas falam sobre nós, o que elas acham sobre nós, são importantes. Só que assim, nosso cérebro foi construído em uma época que a gente tinha 200 e poucos, no máximo, pessoas que a gente tinha relações. E não num mundo como a internet propicia, que a gente tem milhões, bilhões de possibilidades de interação. Então a exposição que a gente tem hoje é muito maior. E se for colocar no dia de hoje, para muitas coisas é assim, o cérebro foi construído de uma forma para ser nosso corpo e nossa cabeça está no nosso corpo. O pessoal às vezes separa demais mente e corpo, não é. A gente foi adaptado e a nossa mente, nosso cérebro também foi adaptado ao ambiente, um ambiente primitivo. E às vezes é desadaptado para o ambiente de hoje. Então você pensar que no mundo ali, digamos, numa comunidade em que você só tinha 200 e poucas pessoas de relações, era muito mais importante a opinião de alguma. Pode espalhar fofoca, enfim, isso pode te comprometer realmente. Mas no nosso mundo de hoje, você está muito exposto a muita opinião e muitas vezes não faz diferença na sua vida. Isso que você tem que reavaliar. Você vê assim, realmente faz diferença? Realmente eu preciso dessa opinião? O que importa a opinião dessa pessoa? Outras questões relacionadas, por exemplo, perfeccionismo, né? Eu querer ser perfeito e quando alguém faz alguma crítica, eu não sou perfeito. Então o cara ali vai ficar triste mesmo sendo quase perfeito, né? Na brincadeira do quadrinho.
Mas, e outra forma de pensar nisso, de você mudar um pouco isso, é você mudar o viés. Pode ser que você tenda naturalmente, a gente, de uma forma geral, tende naturalmente a focar no aspecto negativo. Pensar, tem algo de errado ali, porque o que alguém não gosta de mim? Eu sou legal, não sei o que tem. A gente se acha muito bom e quer que as pessoas, assim, de uma maneira geral, e quer que as pessoas vejam isso, que reconheçam. Mas nem sempre acontece. E você mudar o viés, fazer esse exercício mesmo, que é reavaliar. Que é, eu tô vendo pelo viés negativo, tá? É uma crítica. Mas se eu olhar do outro lado, tem 99 elogios, 99 pessoas que gostam. Então, olha a diferença. Logicamente, nossa cabeça não funciona só por lógica, mas ela ajuda a gente a trabalhar um pouco melhor. Logicamente, faz muito mais sentido, é muito mais importante 99 pessoas gostarem e uma não. Tá ótimo, né? 99 pessoas gostam de você. E fazer esse exercício quando repetir, para isso se tornar um novo padrão. Outra coisa que eu tô sempre comentando. Não adianta às vezes você ter uma descoberta, igual você tá vendo eu falando isso, você fala, pode ser, né? Legal, interessante, vou aplicar. Mas depois você esquece. Por isso que eu encho o saco para exercitar. Então você pode fazer o seguinte. Tentar colocar isso em prática quando você receber críticas. Você pode colocar, sei lá, um aviso no seu celular, na agenda de toda semana te lembrar disso. Porque aí vai estar recente na sua memória, você vai estar vendo assim, eu recebi uma crítica, o que eu faço? Você tem que lembrar para fazer. Porque, pensa, seu padrão é o viés negativo, é ver a crítica. E é se sentir mal pela crítica. Você tem que recolocar isso. Você tem que ter um novo padrão. O seu cérebro está funcionando de um jeito, de um caminho, seus neurônios estão disparando de certa forma, um certo padrão. Não é de uma hora para outra você só ouvindo isso que isso vai mudar radicalmente. Então você tem que passar isso várias vezes, passar por isso várias vezes e fazer seu cérebro trabalhar nesse novo padrão. E isso é um processo de aprendizagem. Por isso que eu gosto tanto de aprendizagem, e o vídeo não é sobre isso, mas ele está envolvido nisso, memória. Sabe, eu ouvi um negócio uma vez, é mó legal, eu falo, nossa, que beleza, minha vida mudou. E às vezes eu esqueço depois. E é natural que a gente esqueça. Então a gente tem que repetir o que a gente aprende, tem que colocar em prática, é bom. E colocar em prática não é necessariamente te dar trabalho, te cansar fisicamente. É simplesmente você lembrar, voltar para sua memória isso de que vou olhar o lado positivo disso aí. Ou uma pessoa me criticou, mas quantas pessoas gostam do que eu faço, gostam de mim? Também é o que importa a opinião dessa pessoa. Ela é importante? Talvez seja. E aí você vai ver o que dá para você fazer. Se não for importante, você vai treinar e ignorar. Você vai continuar se sentindo mal por um tempo, mas com o tempo, longo prazo, isso tende a diminuir. Mas olha o que eu estou falando, é uma mudança de padrão. Não é igual palestra motivacional que eu te falo um negócio muito legal, eu falo, isso aí, não tem que ligar para a opinião das pessoas. E você acha, na hora você sente, não é mesmo, nossa, muito legal isso, eu vou mudar minha vida. E depois você esquece, sabe? Promessa de ano novo também o pessoal faz, esquece. É assim, nosso funcionamento é assim. E as pessoas agem como se não fosse, como se uma única vez que ela pensa sobre algo fosse mudar radicalmente a vida. Às vezes sim, você tem um insight, eu não sei como é que é uma boa tradução para isso, mas é um estalo que dá assim, você fala, nossa, e aquilo dá uma remanejada ali na moda como você funciona. Mas não, a maioria das vezes não é. A maioria das vezes é simplesmente você repetir, você relembrar, você passar por aquele processo de aprendizagem mesmo, uma mudança na forma como você pensa. E tem muitas coisas a se falar, na verdade, sobre crítica. Se você gostou do assunto, comenta. Comenta o que você achou, como que você lida com crítica. E dependendo do seu interesse, eu posso falar mais sobre isso. Falar em outros momentos, responder outras perguntas. E a gente vai conversando e vai trabalhando isso. Vai trabalhando junto para construir um novo hábito na sua cabeça. Na minha também, que a gente sempre tem que trabalhar isso, né? Você não fica imune a críticas absolutamente de uma hora para outra. É uma coisa que você vai trabalhando, vai melhorando e com o tempo você vai ficando mais tranquilo em relação a isso. Espero que tenha te ajudado o vídeo e a gente vai conversando. Abraço.